camarim, né? Oi? As cores do camarim. Isso. Deixa eu Olha esperar os aqui. camarim como era. Antes de nós seguirmos para o primeiro pavimento, nós temos aqui essa representação de um camarim de época. Esse daqui ele não é o camarim original, os camarins eles ficam atrás do palco. Esse daqui ele foi montado apenas para a gente ter uma ideia de como os artistas se preparavam para as apresentações de ópera que aconteciam no palco do Teatro Amazonas. Então aqui nós vamos ter alguns exemplos de móveis como penteadeira, cadeira, alguns acessórios como perucas, luvas e sapatos, e nós temos essa louça azul bem aqui no cantinho, não sei se dá para todo mundo ver, mas nós temos uma louça azul bem aqui no canto, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um pinico, é uma escarradeira. Isso porque os barões e as baronesas eles tinham o costume de mascar tabaco naquela época. Era considerado um ato chique, um ato elegante. Depois que você mascasse o tabaco, você literalmente cuspiu o tabaco. Que hoje em dia pra gente é um negócio meio estranho, esquisito. Pra eles era considerado um ato chique na época. Então, por essa razão, nós tínhamos escarradeiras espalhadas pelo Teatro Amazonas, tá bom? Nós também temos esse abajur já com energia elétrica. Isso porque o Teatro Amazonas ele foi o primeiro teatro, não somente do Brasil, mas da América Latina, a possuir um sistema de energia elétrica desde a sua inauguração. Lembrando que ele foi inaugurado há 126 anos atrás, o que era bem moderno para a época. Em Manaus, foi a primeira capital brasileira a ter um sistema de energia elétrica, tá bom? Nós também temos esses vestidos, e esses vestidos são representações de vestidos de época. Então, eram vestidos similares a esses que as moças vinham prestigiar as apresentações que aconteciam no palco do teatro. E uma curiosidade não somente sobre os vestidos, mas sobre as demais roupas da elite da época, é que elas não eram lavadas aqui na nossa cidade de Manaus. Elas eram enviadas para a Europa para serem limpas. Isso porque eles acreditavam que a cor escura dos rios que nós temos aqui na nossa região poderia de alguma forma manchar ou danificar as roupas. Então eles enviavam para a Europa e 6 meses depois todas as roupas retornavam limpas para Manaus novamente, ok? Comentei com vocês sobre as cadeiras, que as cadeiras que nós temos hoje em dia elas não são as cadeiras originais. Pois bem, aqui nós temos alguns exemplos das cadeiras originais do Teatro Amazonas. Como vocês podem notar, é bastante semelhante às cadeiras que nós temos hoje em dia. O que vai mudar é a questão do assento. Então, esse material aqui do assento é a famosa palhinha indiana, toda trançada com esses buraquinhos que era para poder facilitar a circulação do vento. Então, o disco de metal ficava aqui embaixo da cadeira, trazendo um vento que circulava do lado de fora e o vento era passado através dos buraquinhos aqui presentes na cadeira. Só que com a chegada do ar-condicionado, esse material, que ele é bastante frágil, ele começou a ressecar e ele começou a quebrar, como vocês podem notar bem aqui. Então, por isso, foi feita a substituição, a troca de todas as cadeiras, tá bom? Esse daqui é um exemplo da cadeira que ficava na plateia e do outro lado ali, um pouco mais trabalhada e a única que oferecia um pouco mais de conforto, é um exemplo da cadeira que ficava no camarote do governador, ok? Aqui desse lado... Muito bem, pessoal, aqui desse lado nós temos esse conjunto de cadeiras que são as famosas cadeiras namoradeiras. Acho que o nome é bem explicativo, mas naquela época o namoro costumava funcionar um pouco diferente do que funciona hoje em dia. E era muito mal visto pela sociedade um casal ficar juntos a sós antes do casamento. Então, como que funcionava o namoro naquela época? O rapaz sentava aqui nessa ponta, a moça sentava nessa outra ponta aqui, e adivinha quem sentava aqui no meio? Os pais. Os pais da moça, exatamente. Não somente os seus pais, mas outros familiares, como irmãos, irmãs, primos, enfim, quem coubesse aqui no meio. E sempre de frente para a namoradeira nós tínhamos que ter um espelho. E esse espelho, ele tinha uma determinada função. Que qual é? A gente tem um casal aqui para ser nossos voluntários. Bora, Vitória. Já sentei. Pode ir. A gente não pode mais sentar, tá bom? Certo, mas eu fico aqui e do outro lado ali. Isso, perfeito. E agora mais 3 voluntários para ficar aqui no meio, por favor. Aqui. Isso. Agora mais um voluntário para ficar bem aqui. Isso. Muito bem, a gente vai entender para que você viu o espelho. Isso porque você consegue enxergar o seu reflexo? Não. Mas consegue enxergar o reflexo dela, não é?
De mais duas pessoas. Isso, e a mesma coisa acontece com a senhora da outra ponta. A senhora não se enxerga, mas enxerga o reflexo dele, não é? E você que tá no meio, você se enxerga? Eu sim. E enxerga os dois lados, não é? Sim. Enxerga os dois lados? Isso, exatamente. E era através do espelho, pessoal, que os casais mandavam beijinhos um pro outro, flertavam, acenavam, e esse era o máximo de contato que eles tinham até o dia do casamento. Então, essa era a forma que o namoro funcionava durante o século XIX, tá E o bom? pessoal do meio via tudo. Isso, exatamente. Sempre sobre a vigilância dos pais, mesmo através do espelho. Exatamente. Isso porque se o rapaz ousasse olhar para o lado em busca de um contato mais direto com a sua amada, ele dava de cara com a sua futura sogra, sua futura cunhada, que não era nada agradável. Então, o namoro era sempre feito através do espelho, tá bom? Um pouco diferente, né, do que foi. E sobre esse espelho aqui, pessoal, esse daqui é o famoso espelho da verdade. Isso porque nós não temos documentos suficientes, mas acreditamos que ele é uma réplica feita de um espelho de cristal. O espelho de cristal, ele provoca uma distorção mínima da nossa imagem. Então, a forma como nós estamos nos enxergando é o mais próximo do que verdadeiramente somos. Então, por isso, espelho da verdade, tá bom? A gente tem uma pequena lenda sobre esse espelho, é que somente pessoas bonitas conseguem enxergar o seu reflexo. Se estiver na frente do espelho, tá bom? Sem ser na namoradeira. Se estiver aqui na frente do espelho e conseguir enxergar o seu reflexo, parabéns, você foi aprovada pelo espelho, tá bom? Agora, se não foi, aí já não é comigo, já é pelo espelho, ok? E agora, vocês querem fazer o teste? Ficou com medo? O que seria um reflexo? Reflexo é o quê? O que seria um reflexo? Aí perpetuou essa lenda até os dias de hoje. Aqui, o teatro? Esse daqui? O teatro é o brasão do Teatro Amazonas, então é o símbolo do teatro. Então, a gente tem aqui, aí tem um T e um A bem aqui. É o brasão do teatro. Tá bom? Esse daqui é o salão mais original que nós temos, então eu peço para os senhores pisarem somente no tapete vermelho, ok? Por aqui, por favor. Que é o Salão Nobre. Não, o Salão Nobre. Isso aqui é o salão mais original que nós temos no Teatro Amazonas. E era nesse espaço que costumavam acontecer os famosos bailes da elite da época. Então, era nesse ambiente que a elite local se reunia para dançar, conversar, falar sobre a vida e sobre os negócios. E aqui nós temos o único piso original do Teatro Amazonas. Então, essa é a razão pela qual nós podemos pisar somente no tapete vermelho ou tendo um contato mais direto, descalço ou utilizando meios. Isso porque nós precisamos preservar a técnica desse piso que é chamada de machetaria. Ou seja, nada nesse piso é grudado ou pregado. Ele é todo encaixado como se fosse um grande quebra-cabeça gigante de 12 mil peças. E nele nós temos 4 tipos diferentes de madeira, sendo esses carvalho, nogueira, bordo e mobre. Nós temos também 16 colunas com base de mármore Carrara aqui, e seu corpo é feito de gesso, porém ele foi pintado para poder simular o tronco de uma árvore. Isso porque nas paredes nós temos pinturas que fazem referência à fauna e à flora da Amazônia. Então nós temos várias árvores, nós temos rios, nós temos uma onça pintada bem aqui, para transmitir a ideia de que nós estamos na floresta amazônica, aqui dentro do Teatro Amazonas. Exceto por essa figura aqui no meio, que ela é uma representação da ópera brasileira mais famosa, que é a ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Essa pintura ela tem por nome Peri Salva-se Incêndio. O Guarani é uma ópera que retrata a história de amor proibido entre Peri, que é uma indígena, e Ceci, que é uma moça europeia, tá bom? Nós também temos outra pintura presente aqui nesse espaço, que é a pintura do teto do Salão Nobre. Essa pintura tem por nome A Glorificação
interessante sobre essa deusa é que nela foi utilizada a mesma técnica do quadro mais famoso do mundo, que é o quadro da Mona Lisa, ou seja, a técnica da perspectiva. Então não importa se você vai para frente, se você vai para trás, você tem a impressão que a deusa está lhe acompanhando com o olhar, tá bom? E para finalizar, nós temos 32 lustres feitos de vidro de Murano, os únicos lustres do Teatro Amazonas que não foram importados da França e sim da Itália, já que o responsável pela decoração desse ambiente foi um italiano chamado Domenico De Angelis. À frente de vocês, nós temos a varanda do Salão Nobre, que proporciona também a vista mais privilegiada do Teatro Amazonas. Podem ficar à vontade, tá bom? E o que acontecia aqui? Eram os bailes. Os bailes eram nesse salão. Isso. Tem um nome ali em cima, não dá pra ver não. Tem H Mesquita, J Caftan, C Gomes, F. Vasquez. F Vassouis e H Luiz. Olha o teto aqui, ó. Já mostrei. É todo. A partir de que horas funciona aqui? Então, o Teatro Amazonas funciona de terça a sábado, a partir das 9h15 até as 16h45 da tarde e aos domingos das 9h15 até as 13 horas. O único dia que não abre é a É segunda-feira. segunda-feira. Isso, exatamente. Ok. Como é seu nome? Raíza. Raíssa. Obrigado, Raíssa. De nada. Essa é a réplica do teatro. É a réplica do teatro? Oi? É Lego. Toda feita de Lego. A cúpula dele aqui é Oi? alguma coisa que é ouro, a cúpula. Não, não. O único detalhe de ouro que nós temos no Teatro Amazonas é lá dentro do Salão Nobre, que são folhas de ouro que são pintadas no teto. Aquela parte dourada. Mas são folhas é de na ouro. cúpula, né? É na cúpula mesmo, lá em cima. Não, no teto do Salão Nobre, aquela parte da Ah, no pintura. teto do salão novo. Isso, aquela parte da pintura. Sala das maquetes. E aqui nós temos essa maquete do Teatro Amazonas toda feita de Lego. E quem fez foi a própria fábrica da Lego na Dinamarca, que na época estava homenageando grandes monumentos históricos ao redor do mundo, e o Teatro Amazonas ele foi um dos escolhidos. Essa maquete ela veio para Manaus junto com a filial que a Lego resolveu abrir aqui na nossa cidade. Só que infelizmente essa filial acabou falindo e a maquete encontrava-se abandonada no porão. Até que uma nova empresa, a Recofarma, que é a atual Coca-Cola, veio para Manaus, comprou a antiga filial da Lego, achou essa maquete abandonada no porão e doou para o Teatro Amazonas no ano de 2001. E ela fica exposta aqui no nosso museu desde 2006. Mas vocês repararam alguma coisa diferente da maquete para o que vocês viram lá fora? Vocês viram? Só que durante 126 anos de história, ele já foi da cor azul. Essa foi uma das principais e mais impactantes mudanças durante a reforma de 74. Então, na reforma de 74, a cor do Teatro Amazonas mudou. Então, ele foi azul de 74 até 1989 e 90, que foi quando aconteceu a última grande reforma aqui dentro. E a cor original rosa voltou, permanecendo assim até os dias atuais, tá bom? Aqui também vale destacar uma das características principais do nosso teatro, que é justamente a cúpula do Teatro Amazonas, localizada bem no topo. Essa cúpula ela foi uma ideia original de uma pessoa muito importante, não somente para o Teatro Amazonas, mas para toda a história política amazonense, que é Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro, além de governador, ele também era militar e engenheiro, e ele que propôs a ideia da cúpula. Essa cúpula ela possui uma estrutura de ferro que foi importada da Bélgica. Ela é coberta por 36 mil peças de telha, esmaltadas e vitrificadas. As esmaltadas, nós temos alguns exemplos ali do outro lado. Aqui, as esmaltadas das cores amarelo, verde e azul, assim como na bandeira do Brasil,
E as vitrificadas são das cores azul escuro e vermelho, assim como na bandeira da França. Então é outra forma de mostrar a influência que a França teve sobre Manaus durante o século XIX. Aqui também temos outros exemplos de maquetes. Dessa vez, maquetes já da cor rosa, e essas maquetes elas foram produzidas por estudantes da Universidade Estadual do Amazonas, do curso de arquitetura. Então eles tiveram todo o trabalho de fazer o Teatro Amazonas e ao final eles doaram aqui para o nosso museu. Aqui também vale destacar esse paralelepípedo à base de borracha bem aqui no meio, vocês estão conseguindo enxergar? Bem aqui, ó. E para que ele servia? Bom, apesar de Manaus ter crescido muito por causa da indústria automobilística, por causa da borracha, principalmente para fabricar os pneus dos carros, o principal meio de transporte aqui continuava sendo os cavalos, as carroças e as carruagens. E vocês lembram que naquela época nós não tínhamos portas, eram cortinas. E essas cortinas elas precisavam ficar abertas, que era para o vento conseguir chegar dentro do Teatro Amazonas. Só que junto com o vento também vinha o barulho produzido pelos cavalos, que de alguma forma acabava atrapalhando as apresentações que estavam acontecendo no palco do teatro. Então qual foi a solução encontrada para esse problema? Já que aqui nós tínhamos uma abundância muito grande de borracha, foram produzidos esses paralelepípedos à base de borracha e eles ficavam na calçada do Teatro Amazonas. Então antigamente toda a calçada do teatro era feita de borracha, então era o nosso sistema de isolação acústica na época. Hoje em dia esse sistema não funciona mais, o que nós temos são esses painéis aqui espalhados por todo o Teatro Amazonas. Ele é acolchoado e dentro dele tem alguns materiais que fazem esse trabalho de isolação acústica, porque antigamente nós tínhamos os cavalos, mas hoje em dia nós temos os carros, as buzinas, as sirenes. Então, para não atrapalhar as apresentações que acontecem no palco, nós temos aqui esses painéis espalhados pelo teatro, tá bom? E agora está sendo liberado o acesso ao primeiro pavimento de camarote. Nós temos a capacidade de 4 a 5 pessoas por camarote, e para abrir, basta girar um pouquinho essa bolinha que tem bem na porta e puxar, que ele vai abrir, tá bom? Nós podemos ir até o camarote número 18. E aqui, ó, Vitória acabou de entrar no camarote para assistir o teatro. A peça. Tá vendo aí? E vamos assistir. E aqui é a visão de quem está no camarote, ao palco, plateia, camarote presidencial, onde tá essas cortinas vermelhas, certo? E ali era o camarote do povo que tinha dinheiro, que é do lado mesmo, né, Antônio? É, aqueles camarotes ali, era na época, né, os barões que tinham muito dele, era leiloado aqueles camarotes. Então, quem conseguia leiloar, quem conseguia pagar por esse camarote, né, quem tinha muito dinheiro. É. Aí, Mas é muito bacana para assistir uma peça daqui. Agora a visão do camarote presidencial é show. É ali onde tá aquelas cortinas vermelhas. Aí, Alexandre. Camarote 12, olha. A gente vê aqui, tem um acesso ao camarote 12. Sua mãe já está aqui dentro, olha. O camarote dá acesso a 4 pessoas, olha. São 4 banquinhos assim, olha. Só que esse aqui tem para 5. É, mas é 5 pessoas. 5 pessoas, olha. É imprensadinho, mas é show. E olha o visu de quem tá no camarote para assistir a peça no teatro. Filho, você tem que vir Eu acho que aqui estão um dia. armando aqui uma banda, Vai ter amanhã um show. uma aqui. orquestra, para fazer Amanhã tem uma apresentação. uma apresentação. Eu acho que é amanhã, hoje já estão armando hoje para fazer o ensaio hoje para amanhã. Viu? Muito bem, pessoal, nós Pois vamos é. continuar nossa visita. Desculpa. A todos que, ao saírem, se vocês puderem fechar a porta, eu agradeço, tá bom? Obrigado.